Saudação a todos, aqui quem vos fala é Lucas Nogueira, do canal Andar no Espírito. Estamos aqui para mais um vídeo e mais um tema. O tema de hoje é: quem é a grande prostituta do Apocalipse? Eu acredito que você já deva ter lido o livro do Apocalipse e ao lê-lo você se deparou com os capítulos 17 e 18, dos quais falam sobre uma grande prostituta assentada sobre muitas águas. Eu também acredito que você deva ter se perguntado: mas quem é essa grande prostituta? E o que ela representa? Quer saber? Vem comigo, que hoje você vai descobrir. Pois bem, pessoal, para tratarmos desse tema, precisamos recorrer a um texto das Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo. Apocalipse, capítulo 17, dos versículos 1 ao 6, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. A declaração do anjo no versículo 1 convida João a ser uma testemunha da condenação de uma prostituta. Porém, não se trata de uma prostituta qualquer, mas sim da grande prostituta, ou seja, da maior de todas. É importante observarmos a declaração que o anjo faz a João ao fazer o convite para ele ver a condenação da grande prostituta, pois o anjo diz: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Essa sentença contrasta com outra declaração que foi feita um pouco mais adiante no livro do Apocalipse. Acompanhe comigo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. O livro do Apocalipse descreve acerca de 3 mulheres. A mulher vestida de sol, no capítulo 12, a grande prostituta, nos capítulos 17 e 18, e a mulher, ou a esposa do Cordeiro, descrita nos capítulos 19 e 21. Das 3 mulheres descritas no Apocalipse, nenhuma delas está no sentido literal, mas cada uma delas está apontando para uma nação, para um povo específico, assim como para a fé desse povo. Em Apocalipse 17:3 nos é dito que João foi levado em espírito a um deserto, e ali ele viu uma grande prostituta sentada sobre uma besta. O foco do vídeo não é a besta, mas sim a grande prostituta. No entanto, fica claro o contraste entre a besta e o cordeiro, a grande prostituta da besta e a mulher do cordeiro. Nós sabemos que o cordeiro representa Jesus, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo, a sua mulher representa a sua igreja, ou seja, o povo que ele comprou com o seu próprio sangue. Sendo assim, a mulher do cordeiro representa a verdadeira igreja. Logo, a grande prostituta da besta representa a falsa igreja. A expressão grande prostituta nos remete à infidelidade, à idolatria, à apostasia, à venda de si mesma para alcançar poder, prestígio e riquezas. No verso 4 nos é dito acerca dessas riquezas: pois a grande prostituta estava vestida de púrpura e escarlata e adornada com ouro, pérolas e pedras preciosas. Essa descrição aponta para o luxo extravagante da grande prostituta, ou seja, ela cobra caro pelos seus serviços e ao mesmo tempo usa a sua aparência para seduzir as suas vítimas. É interessante observarmos que a grande prostituta estava com um cálice de ouro em sua mão, porém esse cálice estava cheio de abominações e imundícias
da sua prostituição. Nisto vemos o contraste do exterior e do interior, visto que exteriormente ela oferece satisfação, mas o que de fato entrega é abominação e imundícia. Não podemos nos esquecer que quem se prostitui com alguém. É por isso que no versículo 2 nos foi dito que os reis da terra se prostituíram com ela. Mas não apenas eles, pois o texto nos diz que os que habitam na terra também se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O vinho nos remete à embriaguez, a entorpecimento, à intoxicação. Isso indica que a falsa igreja intoxica suas vítimas com heresias, falsas doutrinas, falsos ensinos. Sendo assim, o cálice de ouro da grande prostituta é apenas uma forma dela convidar o mundo todo a ter uma relação promíscua com ela. O verso 5 é o grande clímax deste relato, pois nos é dito que na testa da grande prostituta estava escrito mistério, a grande prostituta, a mãe das prostituições e abominações da terra. O termo mistério indica que a expressão a grande Babilônia não deve ser tomada no sentido literal, até porque a Babilônia histórica, na época do apóstolo João, já estava devastada. Sendo assim, há um sentido espiritual por trás da expressão a grande Babilônia. O nome Babilônia vem de Babel, o que nos remete à antiga cidade e à torre cujos pagãos tentaram construir na antiguidade, cujo objetivo era chegar até o céu. Porém, Deus frustrou o plano deles, confundindo a única língua que eles tinham até então. Deste modo, Babel se tornou sinônimo de confusão. Essa confusão ficou ainda mais evidente quando os babilônios instituíram uma falsa religião, uma adoração a falsos deuses. Nesse sentido, a grande Babilônia do Apocalipse segue as mesmas raízes pagãs da antiga Babilônia, mas com uma nova roupagem, embora a essência seja a mesma. Mas a grande pergunta é: quem é a grande prostituta ou a grande Babilônia? Todas as evidências apontam para Roma. Essas evidências estão diluídas no decorrer do texto e ficam cada vez mais claras à medida que nos atentamos a elas. Vejamos algumas delas. Em Apocalipse 17:18, o anjo declara explicitamente a João: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Por esse texto fica claro que a grande prostituta representa uma grande cidade, e essa grande cidade influencia os grandes governantes desta terra. No verso 9 há outra grande evidência. Acompanhe comigo. Aqui se requer sabedoria. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Este versículo é uma explicação da geografia na qual a mulher está situada. Mas qual é a grande cidade que está situada sobre 7 colinas? A resposta é Roma, a cidade das 7 colinas. A própria moeda do Império Romano possuía uma mulher assentada no meio de 7 colinas. Além disso, nas Escrituras Sagradas há outra grande evidência da associação de Babilônia com Roma. Acompanhe comigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, diz assim: a igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. Neste contexto, Pedro manda saudações aos seus destinatários em nome da igreja, na qual ele afirma estar em Babilônia. Naquela época era muito comum os cristãos chamarem Babilônia de Roma por causa da perseguição. Por isso que algumas traduções bíblicas nem traduzem esse texto como Babilônia, mas já traduzem como Roma diretamente. O versículo 6 do capítulo 17 do Apocalipse é simplesmente chocante, pois ali nos é dito que a grande prostituta estava embriagada com o sangue dos santos. Nós sabemos que a Roma antiga tirou a vida de muitos cristãos. A Roma medieval continuou isso com a Inquisição. E a Roma papal tem feito a mesma coisa, mas agora ela mata de forma espiritual. No entanto, existe um remanescente fiel que está sob a influência de Roma. Por isso, o Senhor que os ama faz um apelo final a eles. Acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Você já se perguntou o que acontece quando alguém fica no local que vai ser destruído? A resposta nós já sabemos. Tal pessoa será destruída junto com aquele local. Portanto, se você ainda está em Roma ou debaixo da influência dela, saia dela, pois mais cedo ou mais tarde ela será destruída. E no que se tornará?
Apocalipse capítulo 18, versículos 1 e 2. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. O fim desastroso de Roma contrasta com a sua pura arrogância, pois em Apocalipse 18:7 nos é dito que Roma se considera uma rainha, mas Deus a vê como a grande prostituta, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E para encerrar, o nome Roma trata-se da palavra amor, escrita de trás para frente, o que pode ser uma alusão à perversão do verdadeiro amor. Se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e que Deus abençoe você e a sua família.